A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Querido irmão e querida irmã, para Deus nada é impossível. Vamos então escutar o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos profetas da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e vive." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e querida irmã. Este Evangelho fala de 2 milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 milagres concretos. Um de uma jovem, uma criança, filha do chefe da sinagoga que estava muito doente. Esse chefe da sinagoga, chamado Jairo, procura Jesus, com certeza, Era um homem de oração, era um homem que realmente temia Deus e viu em Jesus o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo para nos salvar. E recorre a Jesus, chega para ele e pede ao Senhor: "Senhor, a minha filha está doente, o Senhor pode ir até a minha casa para curá-la?" Só o Senhor pode fazer isso porque para Jesus, para Deus, para Cristo, nada é impossível. O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a própria vida e nós viemos de Deus e retornaremos um dia para Ele. Então Jesus começa a se deslocar, ali tem uma grande multidão, e vai lá para atender o pedido daquele irmão. Imaginem, Jesus tinha ali tantas pessoas, tantos compromissos, mas o Senhor, Ele sabe priorizar, Ele sabe o que é o mais importante. Não que as outras também não precisassem, mas naquele momento Jairo era o mais necessitado.
Mas durante aquela caminhada aproxima-se uma mulher que tem uma hemorragia, né? E uma mulher que tinha uma hemorragia, ela também era uma pessoa excluída, porque era considerada uma pessoa, né, pecadora, que estava perdendo sangue. Sangue para um judeu é vida, né? E a vida é um dom precioso, e se a pessoa está perdendo a vida é porque fez alguma coisa errada. Essa era a concepção judaica. E aí então aquela mulher se coloca, né, e perto de Jesus, e ela diz a ela mesma: se eu pelo menos tocar em Jesus, tocar no Senhor, eu serei curada, né? Eu vou ficar bem. Olha a fé desta pessoa, né? Nós escutarmos a palavra de Deus, né? Mesmo antes de chegarmos até mesmo na igreja, nós já falarmos: o Senhor já me ouviu, o Senhor já sabe, o Senhor já escutou, o Senhor já providenciou aquilo que eu preciso. E ela toca na roupa de Jesus e imediatamente uma força entra nela e a cura, e a renova, e a transforma, e ela sente que foi curada. Jesus sentiu que alguém tocou nele. E Jesus então pergunta: quem me tocou? E os discípulos, né, ficam: mas como o Senhor pergunta isso? Há uma multidão aqui, que está aqui ao nosso lado, ao nosso redor, e um empurra daqui, outro puxa de lá. Como o Senhor pergunta quem me tocou? Mas Deus, Ele sabe quem o procura com fé. Não adianta nós procurarmos Jesus se não acreditarmos nele, se nós não confiarmos nele. Ele mesmo vai dizer: aquele que tiver fé como um grãozinho de mostarda, dirá a esta montanha: arranca-te daqui, ou a esta árvore, e replanta-te, coloca-te do outro lado, e isto acontecerá. Então Jesus, ele fala aquilo para mostrar aos discípulos e a todas aquelas pessoas e aquela mulher que Jesus sabe todas as coisas e que Ele conhece o nosso coração e nossas necessidades. E Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que nós possamos realmente procurar somente o Senhor e não as coisas deste mundo. Então o Senhor diz para aquela mulher: coragem, filha, levanta-te, a tua fé te curou. E aí alguém se aproxima e diz para Jairo, né, o mestre da sinagoga: não incomodes mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. E Jesus diz: tenha fé, acredita, iremos até a tua casa, a tua filha vive. E todos duvidaram, né? Muitas vezes duvidamos de que Deus possa nos amar como somos, que possa nos perdoar, que possa nos aceitar, e Deus jamais irá virar as costas para nós, jamais irá nos abandonar ou nos condenar. E Jesus entra naquela casa, todos estão muito impressionados, até começam a fazer, né, algumas piadinhas, rindo de Jesus, e Jesus vai lá e diz para aquela menina: Talita cum, que significa menina, fica em pé. E a menina, né, prontamente se coloca em pé, e Jesus ordena que dê alimento a ela, porque ela precisava comer, mostrando que a menina está curada, está pronta para viver uma vida nova. E é isto que Jesus pede a cada um de nós, que ao sermos perdoados dos nossos pecados, que nós agora não voltemos a praticar as mesmas coisas, mas pela graça de Deus sejamos um novo homem, comamos do pão do céu, ou seja, fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santos, né? Assim como Deus Pai que está no céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, um bom domingo, fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.